10h55, Ana Paula Rodrigues está aqui com a gente no Manhã Bandeirantes, porque definitivamente agora o decreto assinado pelo governador Tarcísio de Freitas acabando com a EMTU, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. E agora, Ana Paula Rodrigues, o que acontece? Bom dia para você. Tudo bem, gente? Bom dia aqui a todo mundo. Então, é justamente o que esse decreto de hoje traz de informação, né, que está publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, porque a decretação do fim da EMTU já é bem antiga, é de 2020, tem uma lei anterior ao Tarcísio, né, que já previa o fim da EMTU, essa autarquia que cuidava, ou ainda cuida, né, porque está nesse período de transição, dos ônibus azuizinhos, né, os metropolitanos aqui de São Paulo. E agora, o que aconteceu foi a publicação das normas para esse encerramento das atividades da EMTU. A empresa tem uma semana para apresentar um plano com a previsão de data para a convocação de uma assembleia dos acionistas para declarar a dissolução da companhia. E esse plano tem que conter todo o quadro de funcionários, direitos e obrigações, cronograma de atividades e o acervo técnico da companhia. No ano passado, o governador já tinha dado um empurrão, dado aí o começo do andamento para esse processo de encerramento da EMTU, com a ampliação dos serviços da Artesp, que vai assumir as concessões da EMTU. A Artesp foi criada inicialmente para regular e fiscalizar transporte interestadual, rodovias concessionadas, mas no ano passado recebeu a responsabilidade de cuidar de todos os contratos de transporte do estado de São Paulo. Então, isso inclui, por exemplo, o transporte rodoviário, aeroportuário, hidroviário e metroferroviário, como as concessões das linhas da CPTM e do metrô, por exemplo, de São Paulo, e os contratos dos ônibus que eram da EMTU e vão passar para a Artesp. Na época em que essa inflada da Artesp aconteceu, no ano passado, o governador Tarcísio de Freitas destacou que o maior benefício da medida será a ampliação da fiscalização do cumprimento de contratos. De fato, não adianta a gente até construir um bom contrato se não tiver uma boa regulação. E a gente vai ter uma agência com mais autonomia, com mais autoridade, para fazer com que os contratos de concessão, com que aqueles indicadores de desempenho, os cronogramas de investimento sejam de fato cumpridos, né? Dentro de uma lógica, né, de parceria, dentro de uma lógica também de mão pesada, de gradação, de gradualidade, de aplicação de penalidades no caso de descumprimento, ou seja, um monitoramento muito mais próximo dos contratos, né, com uma estrutura muito mais forte, muito mais eficaz e com muito mais autonomia. E o que a gente espera é que isso melhore, né, na ponta mesmo que interessa, o serviço para o cidadão. Porque o que vinha acontecendo? Descumprimento dos contratos por parte das empresas que são concessionadas pela Artesp. Pela EMTU. A gente mostrou no ano passado aqui na Rádio Bandeirantes, eu mesma fiz essa reportagem em julho, mostrando que a gente chegou a uma média de 30% de ônibus da EMTU rodando aqui na região metropolitana de São Paulo, mas que já deveriam ter sido tirados de circulação porque estão vencidos. O ônibus tem prazo, né, de uso. Exatamente. Tem idade de uso limite. Qualquer cidade é assim. Mas isso não vinha acontecendo, embora houvesse ali no contrato com essas empresas que a partir de tantos anos de uso, o ônibus deveria ser substituído. Mas isso não estava sendo fiscalizado, foram deixando para lá, para aqui e tal. E aí a gente chegou a uma média de 30% dos ônibus vencidos. E depois dessa denúncia, algumas empresas começaram a se mexer, compraram outros ônibus. Então, na ponta, o nosso ouvinte deve estar se perguntando o que eu tenho a ver com isso. Tem aí. Esse é o ponto principal, é ver se com uma fiscalização mais eficiente, na ponta, o serviço que é oferecido para o usuário do transporte metropolitano de São Paulo pode melhorar. Ótimo. Uma iniciativa parecida com aquela que a prefeitura tinha ameaçado tomar, né, de extinguir a SP Trans e passar para a Agência Municipal de Parcerias. Isso, né, na verdade, foi até derivado do Estado. O governador Tarcísio de Freitas apresentou essa ideia e aí a Prefeitura de São Paulo ainda está trabalhando nisso. Cogitou, né? Não tem martelo batido ainda sobre a SP Trans. Obrigado, Ana. Valeu, gente. Valeu, Ana. 11 horas em ponto, acaba de marcar o quinto sinal da Rádio Bandeirantes.